Nós somos alunas de Pedagogia na Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais. Hoje falaremos um pouco sobre o tema gráficos e tabelas, que pertence ao tratamento da informação que está nos parâmetros curriculares nacionais de matemática. O primeiro passo é definir com a turma qual tema será estudado. Você pode aproveitar e criar uma tabela sobre a votação. Depois, é necessário buscar informações com os alunos sobre o tema. Agora, o professor deve definir as metas com seus alunos, levantar as questões que serão respondidas e sempre lembrá-los de registrar suas hipóteses. No final, lembrá-los de comparar com os resultados. Para se ter um público-alvo, é preciso que o professor defina com os estudantes quem serão os entrevistados. Assim, fica mais fácil adequar a linguagem ao público na hora de elaborar as perguntas. Para ter instrumento de pesquisas, é preciso que o professor elabore com os alunos questões básicas, curtas e objetivas. As respostas dispostas em formas de alternativas vão facilitar a compreensão pelo entrevistado e, sobretudo, a posterior tabulação. Denomina-se formulário quando as anotações são feitas pelo pesquisador mediante as respostas do entrevistado, e questionário quando o entrevistado anota as próprias respostas. Gravador, lápis e papel são instrumentos mais utilizados para fazer as entrevistas. O professor também pode contar um pouco sobre a história da estatística. Com o desenvolvimento das sociedades primitivas, surgiu a necessidade de conhecer numericamente os recursos disponíveis para tomar as decisões. A palavra estatística apareceu pela primeira vez no século XVIII pelo alemão Achamel, e ela deriva da palavra estado, que quer dizer estado em latim. Na coleta de dados, é importante que os alunos sejam orientados a se apresentar ao entrevistado, explicar quais são os objetivos da pesquisa e perguntar se eles concordam em responder as questões ou não. Caso a pessoa se recuse, o grupo não pode desanimar, deve agradecer a atenção e procurar outro entrevistado. Na organização dos dados, é importante que sejam numerados formulários para evitar que eles sejam analisados duas vezes. A tabulação pode ser feita em duplas. É importante que se avance nos conteúdos de matemática, conforme o nível da turma: intervalo, fração, razão, ângulo, cálculos, proporção e porcentagem. São itens que surgem naturalmente. Para reforçar, elabore exercícios baseados em notícias de jornal e revista. Nas tabelas e gráficos, é preciso que o professor ensine os alunos a organizar os dados. Régua, compasso, lápis, transferidor e papel milimetrado são essenciais. As tabelas organizam informações em linhas e colunas, enquanto que os gráficos usam imagens, podem ser barras, setores, linhas ou elementos pictóricos. Na análise dos dados, o professor elabora perguntas cujas respostas possam ser deduzidas das representações e relacionadas com o conhecimento adquirido nas leituras iniciais. É importante que esse procedimento se repita ao longo de todo o projeto. Mas com as tabelas e os gráficos prontos, fica ainda mais fácil levar a turma a analisar corretamente esses dados. Assim, todos vão reforçar o raciocínio crítico. Por fim, o professor deve mostrar como se faz para produzir um relatório. Ele precisa ensinar que o documento padrão tem introdução, objetivos, uma descrição de como os dados foram colhidos, o nome dos pesquisadores, os resultados, as tabelas e os gráficos produzidos e uma conclusão final. Depois disso, o professor avalia tudo o que os alunos fizeram no relatório. É importante saber se as ideias estão organizadas de forma a confirmar que houve o aprendizado.